vez me encontro aqui, Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Estávamos falando sobre o passamento, sobre a passagem quando chega a nossa hora finalizada aqui na Terra, quando nós passamos do corpo físico para a vida espiritual, que é a vida verdadeira nossa. Falávamos sobre diversos tipos de desencarnes e eu resumi alguns que eu achava mais interessantes, mais importantes, para passar a todos nós, porque também estou aprendendo juntamente com vocês sobre as diversas maneiras de desencarne, o que nós podemos fazer em proveito desse conhecimento e o que nós podemos passar para as pessoas que necessitam desse conhecimento. Porque não como é que se diz? Isso não depende muitas vezes das nossas religiões. Pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico. Seja para todos pode perguntar para esse, para aquele. E muitos não têm nem resposta. Ou então respondem efusivamente, às vezes brincam, mas na realidade dos fatos é uma coisa preocupante para todos nós. Então, resolvi passar algumas noções e são bem esclarecedoras, vocês podem ter visto, se vocês viram na aula passada. E hoje continuarei, porque eu estava falando sobre as encarnações, falei de 6 tipos, e fiquei para falar a última encarnação, que é dos espíritos em expiação, em provas e expiação. Vocês sabem que existem milhares. E o Allan Kardec também compilou vários tipos, porque apareceram vários seres com toda a boa vontade do mundo para dar o seu depoimento. Então, das expiações terrestres, eu vou falar sobre José Maistre, o cego. Ele pertencia à classe mediana da sociedade e gozava de modesta abastança ao amparo de qualquer privações que ele pudesse passar. Os pais o destinavam à indústria e deram-lhe uma boa educação. Porém, aos 20 anos, ele perdia a vista. Com perto de 50 anos, veio finalmente a falecer em 1845. 10 anos antes, ele fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo, de modo que só pelo tato mantinha relações com o mundo dos encarnados. Foi invocado por uma pessoa que eu conhecia e veremos como ele respondeu às perguntas. Isso em Paris, em 1863. Então, ele passou por essas condições, que ele foi cego, ele tinha uma família abastada e ele pôde usufruir disso. Inclusive, antes dele ficar cego, a família já destinava à indústria, ao trabalho da indústria. E ele era um rapaz inteligente, mas foi cometido por essa moléstia na vista. E depois, antes dele desencarnar, ele teve problema de surdez, Então, ele faleceu e um amigo resolveu evocar para perguntar para ele por que ele passou isso, o que aconteceu. Então, ele realmente conversou, falou. Então, ele começa
nessa evocação, dizendo: agradeço, meus amigos, o terdes-vos lembrado de mim. Assim possa o meu exemplo avolumar as provas assaz numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. E disse que era a segunda vez, né, essa que eu acabei de falar, a segunda vez que ele expiava a provação, a expiação de perder a visão. Ele diz: na existência anterior a esta, gente, em princípio do último século, fiquei cego aos 30 anos, consecutivamente, a excesso de todos os gêneros, que, arruinando minha saúde, enfraqueceu o meu organismo. Note-se que já era uma punição, pelo abuso dos dons providenciais de que fora largamente acumulado. Então ele ficou doente em virtude dele ter abusado da sua saúde. Então foi indo até que atacou seu organismo, ele enfraqueceu e perdeu a visão. Em vez, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entrei de acusar a providência, na qual pouco cria. Quer dizer, que nessa encarnação, além dele ter abusado, dele ter feito coisas erradas, ele ficou doente, ficou cego e acusou a Deus. Ele achava que Deus que era culpado pelo fato dele ter ficado cego. Anamatizei Deus, reneguei, acrescentando-se, se caso devia ser injusto e mau, por deixar assim me penar uma criatura. Ele achava que o culpado de tudo isso não era ele, era Deus. E com isso ele falava as coisas impropérios, xingava, revoltava. Entretanto, eu deveria dar ainda por feliz, pois estava isento de mendigar, de pedir o pão, de sair à rua atrás de dinheiro, como muitos irmãos cegos fazem. Mas é que eu só pensava em mim, na privação dos gozos que me impunham, influenciado assim por ideias que o ceticismo mais exaltava, tornei-me nervoso, exigente, numa palavra, insuportável aos que comigo participavam da minha vida. Depois de esgotar em balde os recursos da ciência e considerada impossível a cura, suicidei-me. Então, quando ele viu que não ia ficar bem mesmo, ele partiu, infelizmente, para o suicídio. Que despertar então, imerso nas trevas da vida, reconheci que era então um espírito, sim, porém cego. Porque, gente, há casos, muitos casos das pessoas que vêm espiar a cegueira, a mudez, o aleijamento, alguma coisa, né? Problemas da cabeça. Depois que eles espiam, que eles passam por esses tormentos todos, logicamente, desde que ele saiba suportar, desde que ele levou tudo direitinho, quando ele desencarna, logo que ele desencarna, ele se apresenta bem, né? Aí acabou-se aqueles problemas físicos que ele tinha. Mas no caso do José Maistre, ele se matou, acrescentou mais ainda uma culpa para ele. Então, quando ele passou por lá de lá, né, mesmo o espírito, ele não enxergava nada, continuava cego.
A vida do além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir, mas em vão. Envolvia-me no vácuo. Impossível escrever as angústias, os tormentos espirituais experimentados. Não sei quanto tempo por isso. Tudo ficou. E cansado, pude finalmente analisar-me a mim próprio, compreendendo o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava, e considerei que se esta potência poderia oprimir-me, também poderia dar-me alívio. Então, depois de tanto sofrimento, na escuridão, nas aflições, nos dissabores, aí ele começou a sentir, começou a pensar que algo estava sobre ele, que ele não estava sozinho, que Deus deveria estar ali presente. Então, ele já começou a apresentar uns reflexos de remorso, de arrependimento pela sua maneira como ele se fez. E implorei piedade. E à medida que orava, e o fervor ia aumentando, alguém me dizia que a minha situação teria um termo. Por fim, se fez a luz. Extremo foi o arrogo de alegria, entrever a claridade celeste, distinguindo os espíritos que rodeavam radiantes, sorrindo, benévolos, flutuando no espaço. Foi então que um deles me disse: o Deus que negaste teve consideração do seu arrependimento e permitiu-vos que dessemos, quer dizer, a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento e pelo cansaço. Se quiser participar dessa felicidade, deverá provar, vejam bem, provar o seu arrependimento. Se é sincero, recomeçando a prova terrestre, em condições que te predispunham às mesmas faltas, porque esta nova provação será mais rude que a outra. Aceitei, pressuroso, e prometi não mais falar, e assim voltar à terra nas condições que sabeis. Não me era difícil compreender que eu revoltei contra Deus e fui punido. Reencarnei, trazendo a fé inata, razão porque aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era oriundo da sabedoria divina, da soberana justiça. O isolamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porque me bafejava na fé no futuro e na misericórdia de Deus. Quando por fim terminou o exílio no mundo espiritual, se me proporcionou esplendorosos, inefáveis gozos, tendo já expiado, me faltava reparar a última encarnação. Só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçado. Brevemente, em existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por este meio a inutilidade anterior. Amigos, eis aí a minha história, e se o meu exemplo puder esclarecer quaisquer
dos meus irmãos encarnados, de modo que evite a má ação que pratiquei, terei por precipiado o resgate da minha dívida. José. Olha que coisa mais linda, gente. Então ele relata as duas últimas encarnações dele, né? Uma que é que ele começa falando da última, mas ele, na encarnação dele, na primeira, ele veio para espiar. Por causa que ele não tinha cuidado com ele, não ligava, vivia metido em coisas, em gozos, em coisas materiais, não acreditava em Deus, né? E foi indo que ele ficou doente. E era para ele ter seguido resignado, porque ele mesmo que foi o autor, né, da sua tristeza, das suas doenças. Então, como ele se matou, ele ficou sofrendo no plano astral, que você sabe que todo suicídio fica sofrendo, o tempo determinado por Deus. Aí, então, como ele se arrependeu, pediu perdão ao nosso Pai, né? E uma das coisas principais para o espírito sofredor é ele se arrepender do fundo do coração, do fundo da sua alma. Então ele é atendido imediatamente e ele foi convidado a voltar. Ele viu que ele precisava voltar e foi quando ele teve aquela encarnação, né? Que os pais ajudaram, que ele depois ficou surdo e assim ele cumpriu em paz aquilo que ele devia espiar. E ele também ia continuar, como ele falou, para se esmerar mais, ajudar mais o próximo, seguir a Deus, a vontade do nosso Pai que está no céu. Então vocês vejam bem como foi, e essa foi uma das explanações dos espíritos que estiveram lá em Paris, dando seu depoimento para Allan Kardec. Por muitos e muitos espíritos, gente. Mas é lógico que eu não iria ficar eternamente aqui falando. Então eu preferi pegar uma mais fácil e resumir bastante. Tornei as palavras mais fáceis também, para que todos nós pudéssemos entender. Porque às vezes, conforme o tipo das coisas, a gente confunde, né? Se confunde mais. Então vocês viram, gente? Assim vimos como se procede o desencarne de cada tipo de espírito. Os espíritos felizes, os espíritos medianos, que aí não são nem bons verdadeiramente, também não são maus, que já estão caminhando, seguindo o caminho de nosso Pai. Os espíritos sofredores, porque eles causaram muito mal quando encarnados. Os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, os endurecidos que não querem sair daquela condição, que acham que está tudo bem. E esses espíritos endurecidos, gente, é muito comum lá no baixo astral, naquela zona de sofrimentos. Eles ficam tão endurecidos que não querem mais reencarnar. Numa das lições atrás que eu falei sobre a parte abaixo da superfície da Terra que se encontra esses abismos. São zonas abismais, onde eles se transformam em animais, né? Dos mais horríveis possíveis. Se rastejam, são cegos, e também aqueles que se transformam em planta, em pedras, né? Às vezes até parece esses desenhos que aparecem na televisão da planta aparecendo, conversando como se fosse uma pedra, mesma coisa. Então eles se negam
a voltar, a reencarnar, porque eles sabem o que é aquilo que eles vão passar, então eles não querem sofrer. E há espíritos milenários, que são os magos negros, que ficam lá, captando, pegando os espíritos que acabam de desencarnar, que não sabem o que está acontecendo, né? Eles aproveitam e arrebanham, levam para essas zonas abismais e põem eles como escravos lá para fazer as coisas que eles querem. Tudo isso contra o encarnado, que eles fazem de tudo para acabar conosco, com os encarnados. E, por fim, as expiações terrestres do espírito de José Maistre. Isso tudo que passou foi lá em 1860, lá vai Pedrada, que é a época que Allan Kardec estava aqui fazendo os livros dele. Estava em Paris fazendo seus livros. E existe dessas expiações, gente, essas expiações coletivas, né? Em grupos. Vocês estão vendo aí aviões que caem, todos morrem, né? Ou estão num barco e o navio acontece, que nem daquele filme, né? Onde milhares de pessoas morrem, né? Terremotos, todos numa determinada região. São expiações e provas que se reúnem aqueles grupos de pessoas que tinham que passar por esse problema. Não são parentes, não são amigos, não são conhecidos, apenas se reúnem e é feita de uma maneira só a expiação. Logicamente que cada um recebe conforme aquilo que for merecido. Muitos continuam perambulando, sofrendo, outros logo se desligam, outros logo alguém procura por ele é levado num lugar para se retificar.